Olá pessoal, vamos à nossa quinta aula sobre transformações lineares. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Bem, nessa aula a gente vai revisar o último teorema que nós vimos na aula passada e vamos fazer vários exercícios sobre o tópico transformações lineares, tá certo? Bom, na aula passada o principal teorema que a gente viu foi que você tem uma transformação linear de V para W, onde V e W são espaços vetoriais de dimensão finita e equipados com bases beta e beta', respectivamente. Então você tem uma representação dessa transformação linear quando você fixou essas bases beta e beta'. Então T de V, a imagem de T aplicada no vetor V, pode ser calculado via essa representação da equação 6, ou seja, as coordenadas de T de V na base beta' será essencialmente igual à multiplicação da matriz da transformação T, né, calculado nas matrizes beta e beta', vezes o vetor das coordenadas de V, né, na base beta. Então, como vocês sabem, né, se eu tenho as coordenadas de um vetor, nesse caso T de V na base beta', você tem beta', então você sabe calcular a transformação linear T. E aí você tem uma relação, né, que a gente viu na aula passada, intrínseca entre matrizes e transformações lineares entre espaços vetoriais de dimensão finita, tá certo? Foi isso que a gente viu na aula passada. Muito bem. Nessa aula, vamos começar aqui com outro exemplo, né? E depois a gente vai fazer, eu vou introduzir, apresentar para vocês, né, o conceito de composição de transformações lineares, e depois a gente vai começar a fazer vários exercícios. E eu continuo esses exercícios na próxima aula. Então, um exemplo, novamente para ilustrar aquele teorema, você considera beta uma base de R2 e beta' uma outra base, uma base de R3, tá certo? Então eu tenho beta uma base de R2 e beta' uma base de R3. Ele pede para você encontrar a transformação linear de R2 para R3, que tem essa matriz aqui. Certo? Bom, isso é uma aplicação direta do teorema, né? A primeira coisa que vocês precisam lembrar aqui é que a matriz da transformação linear, né, ela tem uma representação, né, bem definida, né? As colunas dessa matriz, né, a primeira coluna dessa matriz, né, são as coordenadas do vetor T aplicado no primeiro elemento da base beta. Aqui é o primeiro elemento da base beta, é 1 e 1. Então essa primeira coluna aqui a gente sabe que é composto pelas coordenadas do vetor T, da transformação linear T aplicada ao vetor 1 e 1, né, na base beta'. Então é as coordenadas desse vetor aqui. Então isso aqui é a primeira coluna da matriz. A segunda coluna da matriz é as coordenadas do vetor T 0, 1. Né? É as coordenadas da transformação T aplicada no segundo elemento da base beta. As coordenadas da base beta', né? Aqui. Certo? Então, ele deu essencialmente, né, quando ele dá a matriz da transformação linear, ele dá automaticamente as coordenadas deste vetor e deste vetor. Ora, se você sabe as coordenadas desse vetor e deste vetor, você consegue calcular a transformação linear. Né? Então as coordenadas do vetor T 1, 1 na base beta' vai ser 0, menos 1 e menos 1, e as coordenadas do vetor T 0, 1 na base beta' vai ser essa matriz coluna 2, 0, 3. Bom, pela definição de coordenadas, eu sei essencialmente dizer então que eu posso inferir que T aplicado ao primeiro elemento da base beta, 1 e 1, né, ele vai ser quem? Vai ser 0 vezes o primeiro elemento da base beta', menos 1 vezes o segundo elemento da base beta', menos 1 vezes o terceiro elemento da base beta'. Certo? Isso vai me dar o vetor 1, menos 1 e menos 1. Certo? Lembra que beta' é esse vetor aqui.
é uma base de R3. Mesma coisa eu faço para o vetor T01. Né? O vetor T01, eu sei quem são as coordenadas desse vetor na base beta'. Logo, eu posso dizer então que T01 ele vai ser escrito como sendo 2, que é a primeira coordenada, né? Que tem que ser multiplicado pelo primeiro elemento da base beta', mais 0 vezes o segundo elemento da base beta', mais 3 vezes o terceiro elemento da base beta'. Né? E aí você faz essa conta e você chega neste vetor aqui, 0, 9 e 3. Bom, então eu sei que T1 é esse vetor, T01 é este outro vetor. Né? Esses dois vetores são as imagens da transformação T em cada elemento da base beta. E, portanto, eu sei que a minha transformação linear ela pode ser escrita da seguinte forma. Tx e y vezes a primeira coordenada aqui do vetor x e y, que eu chamei de x1. x2 é a segunda coordenada do vetor x, y na base beta. A base beta não é a base canônica, né? Mas aí ele deu a base, né, que é 1 e 1 e 0, 1. Então você faz uma conta rápida num sistema 2×2 e vê que x1 é igual a x, né, e x2 é igual a y menos x. Ou seja, as coordenadas do vetor x, y na base beta é composto por x e y menos x. E, portanto, a transformação linear T aplicada a um vetor genérico x e y é dado por esta fórmula aqui. E aí a gente completa o exemplo. Certo? Ok, pessoal. Então a gente fez o segundo exemplo. Né? Na aula passada eu fiz vários exemplos. Né? Esse exemplo aqui é só para vocês relembrarem o importante teorema que a gente fez na aula passada, certo? Ok, a gente pode também ilustrar aquele teorema com a composição de transformações lineares. Então eu vou considerar duas transformações lineares, T indo de V para W, S uma transformação linear de W para E. Então a gente pode definir a composição dessas duas funções como a gente aprendeu no colégio. Né? Ou seja, composição de duas funções é quando eu componho dessa forma. Né? S bola T vai denotar a composição dessas duas funções S e T, e que naturalmente vai ser definida como sendo S bola T aplicado no vetor U, vai ser a composição da função S com o T. Né? E aí segue essa fórmula tradicional de composição de funções, certo? Bom, a questão na verdade é que eu vou deixar como exercício, né? Mas que a composição de transformações lineares é uma transformação linear. Tá certo? Isso não é difícil ver. Né? Então, diante disto, o teorema diz o seguinte: olha, se eu tenho duas transformações lineares, uma transformação linear de T, de V para W, e S, de W para E, e eu considero duas bases, vou chamar, por exemplo, alfa uma base de V e beta uma base de W, e gama uma base de E, então a matriz da transformação linear S bola T, computada de alfa com a base alfa em V e a base gama em E, né? Essa matriz vai ser a multiplicação das matrizes de S e T, computadas nas suas respectivas bases que eu fixei. Né? Então esse é o teorema. Na verdade é uma consequência, né, do teorema da aula passada. Um exemplo, ilustrando esse último resultado. Vou pegar bases canônicas, certo? Para facilitar aqui nesse primeiro exemplo. Considere T uma transformação linear, Txy como sendo a multiplicação do escalar 2 vezes o vetor xy, e Sxy como sendo essa transformação linear aqui. Eu vou pegar beta, a base canônica de R2. Certo? Bom, como ele é a base canônica de R2, então eu sei que
a matriz da transformação linear T nesta base canônica, eu simplesmente, como a gente sabe, né, essa primeira coluna é as coordenadas do vetor T E1, né, na base canônica. Então, como a base canônica é prevalecente aqui, né, então essa primeira coluna vai ser simplesmente a imagem, né, do vetor T na primeira base da base canônica, no E1. Então E1 é 1 e 0, né, então isso aqui vai ficar 2 e 0. Esse cara aqui é as coordenadas do vetor T de E2, né, na base canônica, o E2 é o vetor 0, 1, certo? E aí isso aqui vai ficar 0, 2. Então a gente conseguiu então a matriz da transformação linear T computada, né, calculada na base canônica. Faço a mesma coisa para a matriz S, transformação S na base canônica. A primeira coluna aqui vai ser a imagem de S em relação ao vetor E1, aplicado ao vetor E1. O vetor E1 é 1 e 0, né? Então aqui vai ficar o vetor 1, 0. E a segunda coluna vai ser a imagem de S no vetor 0, 1. Né? E aí isso aqui vai ficar o vetor 2 e 1, certo? A matriz da composição, como a gente viu no último resultado, vai ser simplesmente a multiplicação das matrizes. Como eu tenho essa matriz aqui. Lembrando que eu estou calculando na base canônica. Então, a matriz da transformação linear vai ser simplesmente essa matriz aqui. Certo? Mas é um pouquinho mais complicado quando eu mudo, né, as bases não serão as canônicas, e aí você vai ter que calcular as coordenadas, né, mas essencialmente é a mesma coisa. Então vamos considerar um outro exemplo, T, uma transformação linear de R2 para R3, e S, uma transformação linear de R3 para R2. Ele deu as bases de T e S e nas suas respectivas bases, alfa e beta e gama, onde alfa é uma base de R2, é essa aqui, gama é uma outra base de R2, e o R3 ele equipou com essa base beta aqui. Ele pede para você encontrar a transformação linear. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber lembrar, né, é que sabemos que essa transformação linear composição de funções, S bola T, aplicada a um vetor genérico V, suponha x e y, as coordenadas dessa transformação aplicada no vetor V em relação à base gama, né, vai ser a matriz da transformação linear composta, que a gente sabe pelo último resultado que é a multiplicação dessas duas matrizes aqui, vezes as coordenadas do vetor V na base alfa. Certo? Então eu estou combinando aqui o último resultado que a gente viu nessa aula, que diz que a matriz da transformação linear da composição de transformações é o produto das transformações nas respectivas bases. E eu estou usando também esse teorema que a gente viu na aula passada, dizendo que se eu sei a matriz da transformação linear, no caso aqui em questão é a função composta de transformações, né? Então é importante aqui vocês lembrarem que a imagem de uma transformação pode ser recuperada via as coordenadas dessa transformação aplicada a um certo vetor V, para cada vetor V, para cada imagem, né, elemento da imagem, né, da transformação, ela pode ser então escrita como sendo T de V na base beta linha, nesse caso aqui, como sendo a matriz de transformação aplicada ao vetor V na base beta. Lembrando esse resultado e esse último que a gente viu nesta aula, eu chego então nesta linha aqui do meu argumento, ou seja, eu posso calcular a transformação linear S bola T, S composto com T,
no vetor V através dessa fórmula aqui, né? A gente fixou a base gama e a gente sei então que as coordenadas do vetor S bola T aplicado ao vetor V na base gama vai ser a matriz da transformação linear composta vezes as coordenadas do vetor V na base alfa. Certo? Bem, ele deu as matrizes, né, das transformações lineares, tanto de S quanto de T. Certo? Então eu sei calcular então essas duas matrizes, a multiplicação dessas duas matrizes. Bom, V é o vetor que eu chamei aqui x e y, né? Mas alfa não é a base canônica. Alfa ele é composto pelo primeiro elemento vai ser 1 e 0 e o segundo elemento é o 0 e 2. Isso é a base alfa de R2. Ok, mas aí não tem problema, né? A gente sabe calcular as coordenadas do vetor V na base alfa. Por definição, x1 e x2 realiza essa linha. Isso é um sistema, né? 2 por 2. E aí você vem aqui e calcula que x1 é igual a x e x2 é igual a y sobre 2. Portanto, as coordenadas da transformação linear S bola T aplicada ao vetor V, as coordenadas desse vetor em relação à base gama, vai ser a multiplicação das matrizes que ele deu, vezes as coordenadas de V com respeito à base alfa, que a gente acabou de calcular aqui em cima. Certo? Bom, isso é uma conta simples, né? de matrizes, né? Então você calcula a multiplicação dessas matrizes, primeiro passo, e no segundo passo, você, com essa matriz aqui, que é a multiplicação dessas duas que ele deu, você calcula a matriz, essa matriz aqui, vezes essa matriz linha aqui. Certo? Perdão, essa matriz coluna, né? Ok, faz essa multiplicação e você chega que as coordenadas do vetor STV na base gama é escrita como sendo a primeira coordenada é x menos y, a segunda é 0. Onde posso disso, então eu tenho que S composto com T no vetor x e y vai ser igual a x menos y vezes o primeiro elemento da base gama, que é 2 e 0, mais 0 vezes o segundo elemento da base gama, que é 1 e 1. Portanto, S composto com T no vetor x e y, aplicado ao vetor x e y, vai ser simplesmente essa função aqui que eu acabei de escrever aqui. Certo? Ok, pessoal, eu vou entrar na aula 6. A priori essa aula seria somente na próxima aula, né? Mas eu vou adiantar algumas questões, alguns exercícios que eu preparei para a nossa próxima aula, na aula de hoje, tá certo? Bom, eu peguei aqui alguns exercícios da lista, né? Vamos supor que vamos querer calcular, vamos resolver, né? Capítulo 3 do livro do Andrade, página 79, 80 e 81. Questão 1. Verifique quais transformações são lineares. São várias letras, né, nessa questão. Eu peguei a letra A e a letra C para a gente treinar aqui. Verifique quais dessas transformações são lineares. Bom, eu afirmo que a letra A é uma transformação linear e a letra C não é. Tá certo? A razão para eu acreditar que a letra C não é que você tem aqui uma função cúbica, um polinômio x ao cubo. Né? Antes de a gente resolver formalmente a questão, repare que A mais B ao cubo, né, não é igual a ao cubo mais B ao cubo. Então isso aí já mostra de cara que essa transformação aqui, que essa função, melhor dizendo, não é uma transformação linear. Mas vamos fazer os detalhes. Letra A. Eu digo que a letra A é uma transformação linear. Então eu vou pegar dois vetores, U e V, em R2,
e vou calcular a transformação, a função t no vetor u mais v. Bom, o vetor u mais v, a primeira coordenada é x1 mais y1 e a segunda coordenada é x2 mais y2, certo? Bom, eu sei a lei da minha função, né? Então a lei da minha função diz que a primeira coordenada vai ser 2 vezes a primeira menos a segunda. A primeira coordenada é essa soma, menos a segunda. E a segunda coordenada dessa função aqui, da letra A, é simplesmente o vetor, o valor constante, 0. Ok? Bom, aí você usa a soma de vetores em R2, né? Antes disso, né? Você, nessa linha aqui, você simplesmente redistribui o escalar, né? Então aqui vai ficar 2x1 mais 2y1, menos x2, menos y2, essa é a primeira coordenada, e a segunda coordenada é constante igual a 0. Aí você, agora sim, aplica a definição de soma de vetores, definição natural de soma de vetores em R2. Então eu sei que esta linha é igual a esta aqui, de um lado, e por outro lado, eu sei que este vetor é igual a t de u, e este vetor aqui é igual a t de v. Portanto, t de u mais v é igual a t de u mais t de v, verificando assim o primeiro axioma das transformações lineares. Bom, eu pego agora um escalar alfa, então eu sei que t aplicado ao vetor alfa u vai ser, novamente pela definição, vai ficar 2 vezes o primeiro elemento, a primeira coordenada desse vetor alfa 1, que vai ser simplesmente 2 vezes alfa x1 menos a segunda coordenada, que é alfa x2. E a segunda coordenada é constante, né? Essa é usando a definição da função t. Bom, eu posso passar para fora o alfa, que é um escalar, e aí alfa multiplicado por esse vetor é simplesmente alfa t de u. Logo, a minha transformação de fato é linear. Na letra C, eu vou dar um contra-exemplo para mostrar que essa transformação não é linear. Então o exemplo é o seguinte. Considere U e V, melhor dizendo, né, dois vetores. U como sendo 2 e 1 e V como sendo 1 e 1. Ok. Calcula T de U. Bom, eu sei quem é T, né, e eu sei quem é U. Então, T de U vai ser igual a T aplicado ao vetor 2 e 1. Né? Usa a definição da transformação, então isso aqui vai dar o vetor 1 e 8. Faça a mesma coisa para o t de v, isso aqui vai dar o vetor 1 e 1, de forma que, então, que a soma desses dois vetores, t de u mais t de v, vai ser 2 e 9. Por outro lado, eu sei que t aplicado ao vetor u mais v vai ficar t aplicado ao vetor 3 e 2, né? Que é a soma de u mais v. Bom, mas t de 3 e 2 é quem? Ele vai ser quem, né? Lembrando aqui a nossa definição. Txy vai ser, a primeira coordenada é y e a segunda coordenada é x ao cubo. Então, a primeira coordenada é 2 e a segunda coordenada é 3 elevado ao cubo, que é 27. Né? Este vetor aqui, t de u mais v, é diferente de t de u mais t de v. Logo, essa transformação ela não pode ser uma transformação linear. Certo? Ok. Questão 2, continuando ainda no mesmo livro do Antônio de Andrade, páginas 79 e 81. Questão 2 é o seguinte: considere V o espaço das matrizes. N por N. Fixe B, né, uma matriz quadrada, né, de tamanho N. Fixe essa matriz. E pergunta quais das transformações abaixo são lineares. Então eu tenho a letra A, a letra B e a letra C. Bom, a resolução da letra A. Por definição, né, só lembrando, né, a gente tem que verificar os axiomas da transformação linear. Então vou pegar duas matrizes A1 e A2, eu quero calcular
T aplicado ao vetor A1 mais A2. Bom, usando a definição, estou na letra A, isso aqui vai ficar B vezes a soma das matrizes A1 e A2. Né? Bom, usando álgebra de matrizes que a gente aprendeu no colégio, então eu sei que a multiplicação da matriz B vezes a matriz A1 mais A2 eu posso redistribuir da seguinte forma, né? B de A1 mais B de A2. Ou seja, a álgebra matricial ela se comporta essencialmente como sendo a álgebra de números reais. Né? Isso a gente aprendeu no colégio, certo? Então, T aplicado a uma matriz A1 mais A2, por definição aqui da letra A, é a matriz B vezes a soma de matrizes A1 mais A2. Você pode distribuir, né? Isso vem da álgebra matricial, isso aqui vai ficar BA1 mais BA2, e B de A1 é igual a T de A1, e B de A2 é igual a T de A2. Então, satisfazendo o nosso primeiro axioma da transformação linear. Além disso, a transformação T aplicada ao vetor alfa de alfa1, onde alfa é um escalar, só você usar a definição. Isso aqui vai ficar alfa vezes o produto de matrizes B com A1. Mas, por outro lado, a alfa BA1 é igual a alfa T de A1. Certo? Bom, somando então esse primeiro argumento com o segundo, eu posso inferir que T é uma transformação linear. Certo? Bom, letra B. Ele quer perguntar, será que essa transformação é linear? Vamos lá. Vou pegar duas matrizes A1 e A2, matrizes quadradas de tamanho n, e vou aplicar a minha definição. Então, na letra B. T aplicado ao vetor a matriz A1 mais A2 vai ser quem? Vai ficar B vezes essa soma de matrizes, menos, aí você troca A1 mais A2 vezes a matriz B. Lembra, né, que A1 e A2 e B são matrizes quadradas de tamanho n. Bom, a mesma coisa que a gente fez na letra A, isso aqui eu posso distribuir, né, usando a álgebra matricial que a gente aprendeu no colégio. Isso aqui é igual a BA1 mais B de A2, menos A1B, aqui tem um erro de digitação, né, pessoal? Aqui é menos A2B, né? Bom, então eu tenho aqui B de A1, né? Jogo esse cara para cá, menos A1B, mais B de A2, menos A2B. E essa terceira linha, perdão pessoal, aqui tem outro erro de digitação, aqui somente é só a mais, né? Não tem 2 mais. Então a terceira linha está certa, exceto essas 2 mais aqui, que só tem 1. Né? E da terceira linha eu sei então que esse primeiro elemento aqui é o que a gente chama de T de A1. E esse segundo elemento é o que a gente chama de T de A2. Fácil, né? Então isso satisfaz, então, mostra que o primeiro axioma da transformação linear é satisfeita por essa transformação escrita na letra B. Faço a mesma coisa para multiplicação por escalar, então T é aplicado a multiplicação alfa vezes a matriz A1, usando a definição, isso aqui é igual a B vezes alfa A1 menos alfa A1 vezes B. Certo? Coloco o alfa em evidência e aí chega à conclusão que T de alfa 1 é igual a alfa T de A1. Logo, essa transformação ela é linear. Bom, na letra C, como eu havia falado, a transformação ela não será linear. E qual é a razão disso? Então, eu afirmo que ela só será linear se B for diferente do vetor da matriz nula. Desculpa pela digitação, aqui é diferente. Vou mostrar isso. De fato, se B é diferente de zero, então a transformação T aplicada ao vetor zero, ao vetor nulo, vai ser igual a B vezes, usando aqui a definição da letra C, né? T de zero vai ser igual a B. Né?
Ora, mas B é não nulo, significa então que T do vetor nulo é diferente do vetor nulo, o que viola a condição de linearidade. A gente viu que se tem uma transformação é linear, necessariamente T aplicado ao vetor nulo tem que ser igual ao vetor nulo. Isso não está acontecendo aqui e, portanto, T não pode ser uma transformação linear. T vindo da letra C não pode ser uma transformação linear. Bom, continuando aqui no livro do Andrade, questão 11. Eu tenho 3 transformações, R, S e T. Mostrar que T composta com S é linear e T composto com R mais S é simplesmente T composto com R mais T composto com S. Resolução. Bom, primeiro ele pede para você mostrar que T bola S, a composição de T com S é uma transformação linear. Certo? Então vamos fazer aqui em detalhes. Vou fixar U, um elemento do meu espaço vetorial U grande. Primeiro você percebe que T composto com S está bem definido, né? Porque a imagem da transformação S está contida em U. Tá certo? Então vou fixar então 2 vetores, U e V em U grande. Né? T bola S aplicado a esse vetor essencialmente é igual a T aplicado ao vetor S U mais V. Certo? Lembra que S é uma transformação linear, então S de U mais V é igual a S de U mais S de V. Por outro lado, T também é uma transformação linear, então essa primeira linha vai ficar igual a T de SU, né? Perdão, essa T de SU mais T de SV, porque T é linear e S é linear, então isso vem das duas últimas essas igualdades aqui. Bom, mas T aplicado ao vetor SU é T bola S, ou seja, a composição da transformação T e S no vetor U, mais a composição da transformação T com a transformação linear S, aplicada ao vetor V. Mesma coisa eu faço para a multiplicação de escalares, então T composto com S aplicado no vetor alfa U, eu uso o fato de que S e T são lineares. Isso aqui é T aplicado ao vetor S alfa U, S é linear, então alfa passa para fora novamente aqui, porque T é linear, então as constantes passam para fora. E T aplicado ao vetor SU, ela é igual a alfa vezes a composição de T com S multiplicado pelo vetor U. Né? Verificando assim que T composto com S é uma transformação linear. Bom, ele pede agora para você mostrar que essa transformação ela pode ser decomposta como sendo T de R mais T de S. Composta de T com R, T com S. Bom, para mostrar isso, eu vou fixar um vetor U qualquer e vou calcular essa composição de funções. Né? Isso aqui, por definição, vai ficar igual T composto com a soma R mais S no vetor U, mais T, isso aqui é igual, usando a linearidade da função T, isso aqui é igual a R de U mais S de V, e usar a definição da minha transformação linear, que ele deu. Usando a definição, isso aqui é T de R no ponto U, mais T de S no ponto U. Certo? Ok, pessoal, eu vou acabar por aqui. Continuamos então a nossa aula de exercícios, né, na próxima aula. Um abraço.